Olá, tudo bem? Nós muitas vezes pensamos que as coisas difíceis acontecem apenas para os outros. Nesses mais de 15 anos de ministério, eu ouvia falar frequentemente sobre pastores sendo diagnosticados com depressão, síndrome de burnout, estafa, pastores sendo afastados dos seus postos de serviço por causa do altíssimo nível de estresse, pastores que estavam tendo a sua saúde acometida pelas questões relativas à pressão, às demandas, aos desafios do ministério. Essas histórias pareciam distantes para mim, mas elas foram chegando mais próximas de mim à medida em que os anos passavam. Nos últimos anos eu vi colegas, amigos lutando contra a depressão, alguns deles sendo diagnosticados com a síndrome de burnout, muitos deles vivendo sob intensa pressão, vivendo e convivendo com a estafa, com a exaustão ligada ao exercício do seu ministério. A gente pensa que as coisas só acontecem para os outros até o dia em que chega a nossa vez. E 2017 foi o ano no qual chegou a minha vez. Eu estava no meio do meu doutorado, lidando com muitíssimas pressões no ministério, muitas demandas de trabalho, recém-casado, enfrentando o desafio de construir uma nova rotina. E no final daquele ano, eu tive um colapso emocional. Eu tive que ser medicado pela minha esposa para conseguir dormir. Eu ficava deitado, olhando para o teto, imaginando cenários pessimistas, um após o outro. E no meio de tudo aquilo, eu pude compreender que as histórias que acontecem às vezes distantes de nós e às vezes acontecem próximas a nós também podem acontecer conosco. As coisas que aconteceram comigo me levaram a ter um despertamento para muitas dificuldades e para a realidade dura do ministério. Nas últimas décadas, diversos estudos têm sido publicados demonstrando haver um surto de depressão, estafa, burnout, ansiedade, entre outras dificuldades relacionadas diretamente com o ministério. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre esses números preocupantes publicados nas pesquisas dos últimos anos e nós vamos fazer uma pergunta essencial que é: o que nós podemos fazer a respeito? O meu nome é Jefferson, eu sou pastor, sou pesquisador da gestão ministerial e eu quero ajudar você a se tornar um líder melhor. Se você é um líder da igreja local, você diria que a sua saúde, seu ministério e sua família estão correndo risco? A maioria de nós diria que não, mas muitas pesquisas publicadas nos últimos anos dirão que sim, o ministério é um tipo de exercício com alta periculosidade envolvida. Em 2003, London e Wiseman publicaram uma pesquisa afirmando que 75% dos pastores entrevistados em sua pesquisa reportaram altíssimos níveis de estresse. Em 2010, a Universidade de Duke publicou um estudo feito com mais de 1.700 pastores metodistas e o resultado é que quando esses pastores eram comparados com pessoas do mesmo extrato de idade, eles demonstravam taxas maiores de artrite, diabetes, hipertensão, asma e obesidade. Em 2010, a New York Times publicou um artigo de Paul Vitello alertando o fato de que crescia o uso de antidepressivos entre os clérigos norte-americanos, as taxas de obesidade também estavam crescendo e a expectativa de vida estava diminuindo. Dados recentes apontam que 1 a cada 2 pastores já passaram pela depressão ou pela síndrome de burnout. O resultado é que cada vez mais nós vemos um crescente no número de ministros abandonando os seus postos a cada ano. Em 2005, a PSUSA soltou um dado muito interessante. Ela afirmou que de 1970 até 2005, o número de pastores deixando o pastorado havia quadruplicado naquela denominação. Então esses números, eles apontam para um cenário que nós conhecemos intuitivamente, que nós observamos, mas que agora são traduzidos em dados, em números, em pesquisas sérias. A realidade de que nós estamos convivendo com um surto de estafa, de burnout,
de depressão, de ansiedade, diabetes, a obesidade entre os líderes cristãos, entre pastores, pastoras e outros líderes que atuam no fronte da batalha do ministério. Qual seria a solução para esse cenário? É fato que esse cenário ele é composto por causas multifatoriais, ou seja, existem muitas causas envolvidas e elas variam de cultura para cultura. Mas, de maneira geral, nós precisaríamos mudar a nossa mentalidade de uma medicina curativa para uma medicina preventiva. Ou seja, ao invés de trabalharmos a cura da depressão e do burnout nos ministros que já foram exauridos no exercício do ministério, nós teríamos que adquirir a mentalidade de trabalhar preventivamente para que esses quadros não fossem deflagrados na vida desses pastores e líderes. E como nós conseguimos trabalhar preventivamente? Desenvolvendo aquilo que na história ficou conhecido como autoliderança. Peter Drucker diz que o líder deve gerir a si mesmo. Do contrário, o seu tempo e a sua energia serão sugados pelas pessoas e pela organização. Peter Drucker escreveu um apanhado considerável de ideias sobre aquilo que ele chamava de autogestão. Todo líder é confrontado com o desafio de liderar a si mesmo, de gerir a si mesmo, de entender que ele é a primeira pessoa que ele deve liderar. Isso significa assumir a liderança de nossas escolhas, do nosso tempo, da nossa energia, da nossa agenda, das nossas prioridades, enfocar o nosso investimento de tempo e energia nos nossos pontos fortes. Apenas se nós praticarmos a autoliderança, nós seremos capazes de investir nosso tempo e energia nas coisas que realmente importam para nós e não sermos tragados pelas inúmeras demandas, desafios e necessidades das pessoas que estão à nossa volta e do ministério de maneira geral. Se você quiser saber mais sobre a autoliderança, eu deixei uma aula aberta para você no meu site. Acesse jeffersonalvarenga.com, na aba Curso EAD. Eu deixei lá para você uma aula inaugural e alguns textos trabalhando um pouco mais essa questão da autoliderança e iniciando aqui um papo, uma conversa com você. O meu desejo é que você possa aprender um pouco mais sobre a autoliderança e como a autoliderança pode ajudar você a se tornar um líder melhor. Então acesse o site, continue esse papo gostoso com a gente, interaja conosco aí nas redes sociais e eu vou ter a alegria de dar os próximos passos com você no desenvolvimento da sua autoliderança. Então eu te vejo na próxima e até lá.